Bem-vindos a mais um vídeo. Vocês já ouviram falar daquele ditado Jesus não fundou uma religião? Sim, muitos caem nesse erro gravíssimo e geralmente é difundido por maçons, protestantes mais liberais, os próprios liberais, né? Etc. E quando não é maçom, é alguém simpático ao pensamento maçônico. Pois bem, não é uma simplificação meramente, é uma mentira, uma falsidade que deve ser refutada e deve ser combatida, porque quem diz isso ou nega ou esquece que Deus se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo de Deus se encarnou. E não se encarnou como um conselheiro, mas sim como legislador, como juiz, como o profeta por antonomasia e como rei. É aí que eles não entendem. O homem, ele já nasce carregando a mancha e a culpa do pecado original. O homem, com a razão natural, sozinha, largada a si mesma, não é capaz de conhecer a Deus perfeitamente e tampouco prestar o devido culto a Ele por meio da virtude da religião. Então, é necessário que o mesmo Deus viesse para cá de maneira encarnada para nos ensinar diretamente como nós devemos adorá-lo, prestar o devido culto a Ele e conhecer os caminhos para a vida eterna. Então, negar que nosso Senhor Jesus Cristo fundou a verdadeira religião é negar a sua própria missão salvífica e a missão salvífica da igreja, que, vejam só, foi edificada sobre a rocha. Pois bem, meus amigos, lembrando que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu sim uma religião, sim, hierárquica, uma religião jurídica, uma religião com leis e com preceitos, com uma autoridade comunicada a sucessores dos apóstolos. Isso ao contrário do que dizem hereges, e entre esses hereges estão supostos sacerdotes que antes deveriam estar excomungados, falam que a igreja começou com Constantino. Isso é uma falsificação grosseira. Isso é herético. Absolutamente herético. A igreja só existe uma. Uma sociedade hierárquica, jurídica, com leis, com preceitos, com dogmas,
que eventualmente organiza concílios ecumênicos, que eventualmente reúne o seu corpo hierárquico para ver como governar e guiar os seus fiéis, que estão obrigados sim a fazer parte disso, a obedecer a essas leis e preceitos, a obedecer os seus pastores, sob a pena de condenação eterna. E isso será provado pela Sagrada Escritura e até pela própria razão natural. Claro, estamos falando da razão natural, iluminada pela fé. Então, primeiramente, devemos entender o seguinte. Na Suma Teológica, nós lemos na Secunda Secundae, questão 81, que a religião é uma virtude, né, anexa à virtude da justiça. Tá? Porque a virtude da justiça nos ordena a dar a cada um o seu direito, que é o seu direito. E a justiça e a religião consiste a dar a Deus aquilo que lhe é devido: a adoração, obediência e culto. Então, sem revelação, o homem ele pode, digamos assim, adquirir esse senso de justiça. Tá? Ele vai saber que existe um Criador e vai deduzir que esse Criador merece ser cultuado. Tá? Justamente porque somos criaturas dependentes desse Criador. Então, há aí uma dedução lógica e de razão. Tá? Se existe uma causa primeira, essa causa primeira deve ser cultuada. E isso não é um culto arbitrário, é uma dedução. Assim como os pais, tá? São figuras para nós veneráveis. Tá? Uma pessoa que é justa vai honrar os seus pais, vai até venerar os seus pais, não como os santos, mas haverá um sentimento de veneração para com os seus pais. Assim também, ele vai querer cultuar aquilo que é a causa primeira, que é o próprio Deus que nos criou. Isso é lógico, é coisa que os ateus, tá? E insisto, para mim, ateu, tá? É inferior, meus amigos. É intelectualmente inferior a nós. Porque não consegue entender uma coisa básica, né? Mas, sigamos. Esse culto, claro, será sempre imperfeito. Tá? Sempre vai ser imperfeito. E como sabemos, tá? Pela revelação já, que o homem é manchado pelo pecado original, ele jamais será capaz de prestar um culto perfeito a Deus. Ele jamais será capaz também de conhecer os melhores meios para elevar esse culto a Deus. Uma coisa é reconhecer a existência de Deus, o ser de Deus, que Deus é bom, etc. E, com efeito, reconhecer que Deus deve ser cultuado. Outra coisa, tá,
saber os caminhos perfeitos para isso, os meios perfeitos para isso. Então, Deus, para comunicar perfeitamente os preceitos desta religião, que é a religião verdadeira, revelada por Ele mesmo, Ele vai se encarnar e fará isso. Mas vejam bem, Deus, Ele é por espírito. Ele não tem, digamos assim, um aparelho fonador. Ele precisa se encarnar para revelar isso a nós. Então, ele se encarnou para que ele mesmo, usando a linguagem humana, comunique os preceitos da verdadeira religião, da verdadeira virtude, para honrar a Deus, para cultuar a Deus como Ele merece e como Ele pede, como Ele quer. Então, meus amigos, isso não é um culto de capricho, não é um capricho de Deus, não é vaidade de Deus. Negar o culto adequado a Ele é negar aquilo que é devido a Ele, por justiça, tá? Então, a religião revelada, tá, é uma resposta de Deus que não devemos desprezar por vontade nossa, tá? Isso é algo que está revelado por Ele mesmo, tá? É a confirmação daquilo que a nossa razão natural estava suspeitando, mas ela só é capaz de suspeitar. E para que tire a suspeita e coloque no lugar a certeza, Deus veio e falou pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele não era apenas um homem simples, um homem meramente humano, como teria sido Buda, Sócrates, Maomé, essas figuras aí. Tá? Mas ele é o próprio Deus encarnado. Logo, tudo que ele fala tem relevância para nós, uma relevância total, e tudo que ele fala é, digamos assim, dogmático, tá? Porque é revelação do próprio Deus, e nós devemos prestar atenção e aceitar cada vírgula dele, cada iota dele, né? E o que deixa claro ali é que ele não pode ter vindo aqui apenas, digamos assim, ele não veio à toa aqui. É bom lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo ele veio numa época, apesar de ser a plenitude dos tempos, naquela época não existiam câmeras filmadoras, não existia o audiovisual, né? Ele não poderia criar um canal no YouTube para nós vermos. Então, ele colocou à sua disposição, ele elegeu os apóstolos que estão encarregados de não apenas de escrever as suas palavras, de registrar suas palavras, como fizeram os evangelistas, como também continuar aquilo que é da sua missão.
É por isso que nós dizemos que a igreja, o corpo hierárquico da igreja, também é uma extensão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E uma extensão também dos seus ensinamentos, daquilo que ele revelou. E claro, que, como nós sabemos, ele é o Verbo encarnado, tá? E isso podemos discutir em outra oportunidade, sobre a encarnação. Mas a discussão é se ele deixou uma religião verdadeira. Não apenas hierárquica. Aliás, com respeito à igreja ser uma sociedade sobrenatural, ouçam o meu vídeo sobre isso, em que eu leio, né, um artigo do padre Giuseppe Murro. Mas aqui eu vou explicar que ele deixou um corpo hierárquico jurídico com preceitos e dogmas que todos devem seguir, tá? Primeiramente, a fundação sobre Pedro, né? Isso está em Mateus 18, 19, Mateus 16, 18, 19. Ele criou também um corpo episcopal, tá? Com autoridade. Isso está em Mateus 18, 18, né? Na mesma passagem. Mas também nós vemos que esse corpo de apóstolos também tem autoridade. Isso como está no Atos dos Apóstolos. E cristãos, antes de Constantino, vejam só, já exortavam a obediência aos bispos. E o Santo Irineu, ele coloca que a sede da igreja situa-se em Roma. Porque ela é, olha só, a mais venerável de todas. E que ela é referência. Nosso Senhor Jesus Cristo, como nós lemos em diversas outras passagens, instituiu os sacramentos, né? Porque em João 20, 23, por exemplo, ele diz: aqueles a quem perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles que terem pecados serão retidos. E só consultar a Sagrada Escritura. A Eucaristia também. Isto é o meu corpo fazendo mal em mim, né? Tá aí na Sagrada Escritura. E também o batismo, que é a porta de entrada para todos os outros sacramentos e também totalmente necessário à salvação, como eu já coloquei em outro vídeo. Ninguém se salva sem o batismo, tá? Em Mateus 28, 19 e 20, nós lemos também que nosso Senhor Jesus Cristo instruiu os apóstolos para a sua missão universal. Ide e fazer discípulos em todas as nações, né? Por que os apóstolos iam fazer isso? Será que só o que está na Escritura não basta? Não basta. É preciso um corpo apostólico para que essa missão seja continuada. E se não obedecer, vai arder no fogo do inferno. Aliás, a ameaça da condenação eterna está presente em diversas passagens, né? Marcos 16, 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crer será condenado.
Tem mais essa. Pois bem, após o Pentecostes, descrito em Atos 2:42, nós já vemos ali que os cristãos eles já preservavam a doutrina dos apóstolos, eles acatavam o que os apóstolos ensinavam, já havia o culto e já havia a disciplina. E a igreja já estava transformada em uma cidade hierárquica e também jurídica. O São Pedro, ele excomungou o Simão Mago e cobravam obediência dos fiéis. Então, meus amigos, não venho dizer com essa de que Jesus Cristo não fundou uma religião. Fundou uma religião. E vejam só. O autor dos Atos dos Apóstolos é o mesmo autor do Evangelho segundo São Lucas, que é o próprio Lucas. Visto que é um escrito que era destinado a alguém. Esse alguém é Teófilo. Aparece tanto no Evangelho segundo São Lucas, como nos Atos dos Apóstolos. E que, muito provavelmente, compunham um corpo escrito só. Mas que a igreja fez por bem dividir. Isso é interessante. Aliás, ao contrário do que os protestantes dizem, a Sagrada Escritura não prova a si mesma, tá? Porque quem determinou que a Sagrada Escritura são as palavras de Deus é a própria Igreja Católica. Os cristãos que não fazem parte do corpo hierárquico não seriam capazes por si mesmos de deduzir a autoridade da Sagrada Escritura se não fosse o corpo hierárquico da Igreja que fizesse isso. E mais precisamente, o Santo Padre, o Sumo Pontífice, o Papa. Então, meus amigos, os pastores protestantes não possuem uma linhagem, não fazem parte de uma linhagem clerical que seja de sucessão apostólica, tá? Eles não possuem autoridade nenhuma. Eles arrogam para si mesmos a autoridade. Então, creio que já seja o suficiente, tá? Mas vejam, antes, nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ele não deixou conselhos, tá? Ele deixou dogmas, ele deixou preceitos, ele deixou leis, tá? Ele deixou obrigações morais absolutas. Ele mesmo falava: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isto é, só guarda o mandamento quem ama nosso Jesus Cristo, e ninguém se salva sem amar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mais do que tudo, tá? Ele diz ainda: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai.
mesmo que é sempre com ameaça da condenação eterna. Ele confirmou a plenitude Ele confirmou a plenitude dos mandamentos. Ele até criou um mandamento novo. Devemos amar uns aos outros como eu vos amei, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. Ele proibiu o divórcio. Etc, né? Então, a conclusão de tudo isso é que ele sim deixou uma revelação, deixou um corpo de leis. Ele deixou uma hierarquia a qual devemos todos obedecer. Então, meus amigos, é o que eu tenho para hoje. Eu pensei que o vídeo ia ser breve, mas durou quase meia hora aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo.